Olá, pessoal. Gente, deixaram uma responsabilidade alta para mim e para a Gracinha aqui. Estamos fazendo o nosso Upcast 21, o nosso último Upcast aqui de toda a o nosso propósito de declarações em 2023 sobre o reino de Deus. E a gente agora aqui está com essa responsabilidade, né? Não vou falar fardo pesado, que todo fardo que Jesus dá é leve, não é isso? A gente já aprendeu isso, né, Gracinha? Já. Então, eu quero te convidar, você estar aqui com a gente, você receber essa palavra, você não deixar, sabe, de dar um like aí com a gente, curtir o nosso vídeo, e se você perdeu alguma, é só voltar. Mas hoje a gente está aqui para finalizar em grande estilo. E sabe, como a gente vai finalizar hoje o nosso Upcast aqui da nossa querida igreja House? O reino de Deus é eterno. Sabe o que eu quero te dizer? A melhor notícia que eu tenho para te dizer aqui hoje. Tudo que você vai encerrar aqui é só um propósito. Mas o reino que você declarou durante todos esses dias, ele é eterno e ele vai durar para sempre na sua vida. E sabe como é que você vai descobrir isso? É contigo, Graça. Uau, sabe o que você estava falando? Eu estava pensando na responsabilidade que é, né? Sim. Porque a autoridade que Deus nos delega, sim, ela nos dá essa responsabilidade, ao mesmo tempo um privilégio, mas faz a gente refletir muito, né, sobre as nossas atitudes. Sim. Que o que a gente está semeando aqui hoje, em todos os sentidos, está fazendo parte da nossa eternidade. E que a gente está construindo, né, um reino, né, no qual a gente já começou a vivê-lo aqui. Que é essa coisa da gente trazer realmente o céu para a terra, né? Viver o céu na terra. É exatamente isso. Então, quando a gente passa a ter essa noção do reino eterno, a gente sabe que a gente já começou a viver a eternidade aqui e agora. Não é algo que a gente vai viver só lá na frente, né? E isso nos traz uma responsabilidade muito grande. Muito bom. Vamos ler o nosso versículo-chave? Tá aqui, ó. Eu vou ler então pra gente. Salmo 145, 13. Gente, deixa eu já te dar um adiantamentozinho aqui. Cara, Davi era um cara que sabia falar sobre a eternidade e sobre o poder geracional do evangelho, né? Então diz assim: o reino de Deus é eterno e o teu domínio perdura de geração em geração. Quer botar mais alguma coisa aí? Me lembro assim, acho que é um salmo de Davi, se eu não me engano agora, Salmo 16. Que ele fala assim: as linhas caíram em lugares maravilhosos, eu tenho uma bela herança. É tremendo. Nossa herança, ela vem de geração a geração. Quando a gente entende isso, se alinha, né, debaixo de um sacerdócio e vai caminhando com aquelas pessoas que estão mais à frente da gente, vai nos conectando e entendendo que a gente é uma grande família e tudo aquilo que eles já semearam, que eles já, né, lançaram assim como um alicerce para a gente começa em cima disso. Perfeito. Então é algo maravilhoso. E a gente começa a construir isso para uma próxima geração. Verdade. Olha que legado maravilhoso a gente começa a construir, né? E que a gente desfruta do que já foi feito e vai somando. Então isso é uma crescente. E isso também motiva a nova geração a dar continuidade a isso. É perfeito. E sabe, essa passagem ela me chama a atenção de duas coisas muito poderosas. O reino de Deus é eterno, como você falou. Eu disse sim para Jesus, eu entro na eternidade. Diferente de uma visão que a gente sempre via um pouco mais religiosa, né? Sabe, aquela pessoa que está sempre fugindo do evangelho e você está ali pregando para ela, às vezes é um familiar, um amigo. Quando eu chegar mais perto do fim, eu aceito Jesus e está tudo certo. Na verdade, nunca foi feito para isso. Nós somos seres eternos. Tanto que só existem dois destinos finais, céu e inferno. Então, o que eu começo a viver aqui na Terra já é lucro para mim. Então, se eu já começo a viver o céu aqui na Terra, porque eu passo a andar com Jesus, eu passo a herdar autoridade, eu passo a herdar presença, eu passo a herdar paz, eu passo a herdar justiça, eu passo a herdar alegria. Tudo que está separado em perfeição para mim na eternidade, eu já estou vivendo ela aqui como espelho, em parte, como Paulo falava. Ok, mas se eu já tenho uma parte disso hoje,
eu já sou rico, eu já sou próspero e eu já começo a ser completo nele, na presença dele, né? Então, essa questão da eternidade é muito poderosa para a gente, porque, sabe, nós somos feitos assim, nosso espírito é eterno e a nossa carne tem data e hora para acabar. Então, muitas vezes, quando a gente vive uma vida na carne, eu conduzo os meus valores assim, porque eu me confundo, porque o meu corpo envelhece, eu esqueço que a grande essência de quem eu sou é um espírito que foi feito para habitar na eternidade. Aonde na eternidade eu decido. Deus me deu essa chance de decidir para onde eu vou, aceitando Ele como Senhor e Salvador. Sabe? Então isso é muito poderoso e a gente poder falar isso no nosso último podcast aqui é tremendo, porque talvez seja uma das principais mensagens que gera temor na nossa vida, que o que eu começo a plantar aqui é eterno, o que eu faço aqui é eterno e a forma como eu quero me conduzir é eterna, né? E Davi trazia muito essa questão geracional, como você colocou, sabe? Porque veja, se eu tenho uma vida terrena limitada e a minha vida celestial é eterna, olha como você colocou algo poderoso aqui. O que a geração dos meus pais fizeram, eles, por conta da vida limitada da carne, não puderam encerrar. E eles me deram, então, como um legado geracional para que a minha geração pudesse carregar esse reino dentro de mim e apresentar para uma próxima geração, até que Jesus volte e ele pegue todo mundo para si e acabe o sofrimento e a dor da carne. É verdade. Isso é muito bom. E você estava falando, eu estava pensando, né, sobre esse processo da transformação que o Espírito Santo vai fazendo dentro de nós e preparando essa casa que somos nós para Ele, né? Então, à medida que Deus vai ocupando mais espaço nas áreas da nossa vida e vai reinando mais em nós, né? Nós vamos verdadeiramente vivendo esse poder e essa autoridade que Deus vai derramando, porque quanto mais é dado, mais vai ser cobrado. Sim. Então exige isso da gente, uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo, como você falou, com muito temor do que a gente está construindo, né? Uma casa para Ele habitar. Sim. Né? É tremendo. Ele vê, a gente sente a presença, sim, mas ainda não é de forma plena. Outra palavra-chave que você falou, a plenitude. Nós estamos caminhando para uma plenitude de poder dizer, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Né? Então é algo muito poderoso que a gente está construindo. E a gente se preocupa, acho que a maior coisa que a gente pode construir, né, e deixar de legado para uma geração é exatamente isso, né? É o nosso sacrifício, é a nossa obediência, né? É a nossa submissão a Deus, né? De caminhar junto com Ele para que Ele reine realmente em nós, para que a gente consiga deixar isso realmente, isso ser eterno. E sabe, você está falando isso, sabe que palavra está queimando no meu coração? Hebreus 11, falando sobre os heróis da fé. E falando sobre aquelas pessoas que realmente são as nossas referências de homens e mulheres de Deus, que não desistiram do chamado, que não olharam para trás, que construíram o reino na terra. Mas olha que coisa interessante, mesmo sendo aqueles homens e mulheres poderosas, eles não puderam completar a boa obra. E aí tem o último versículo lá desse capítulo que diz: mas eles não puderam viver e completar. E deixaram para mim e para você, para a nossa geração, continuar carregando aquela bandeira, continuar carregando essa responsabilidade. E eu penso que Deus é esse. Cara, Ele só pode ser muito doido de Ele ser o Todo-Poderoso e confiar em nós, altamente vulneráveis, altamente instáveis, pecadores, imperfeitos, mas Ele pegou o tesouro dele e confiou. E falou, eu tenho certeza que sempre vai ter um remanescente. Alguém vai carregar a unção de geração em geração, até que Ele volte, até que Ele venha e recolha todos para Ele. Nossa, eu lembrei agora do que está em Apocalipse. Sim. Quando ele fala assim, o tabernáculo, nossa, está queimando aqui. O tabernáculo de Deus agora está com os homens.
Nossa, é a plena a responsabilidade de Deus, né? E a confiança que ele teve. A confiança que ele depositou. E o privilégio que nós estamos vivendo, uma época que os profetas ansiaram e profetizaram isso, né? E nós estamos vivendo já muitas coisas, assim, tendo níveis de revelações, de entendimento da palavra de Deus, né? E o grande mover que a gente está esperando e aguardando. Tudo isso, né, eles ansiavam viver, mas eles lançaram, né, um alicerce para a gente, né? E nós hoje, por esse alicerce, por essa conexão de gerações, né, nós estamos nos preparando para viver isso. Eu acho que esse último dia, Graça, está muito marcado por esse temor. Porque às vezes a gente fala, eu vivo para mim. Se eu vivo para mim, eu não entendi o meu propósito. Eu vivo para manter o legado. E esses homens e mulheres de Deus deixaram isso claro para a gente. Eles não viram a promessa se cumprir. Abraão não viu a promessa se cumprir, né? Moisés não viu a promessa se cumprir. A promessa final que eu digo, né? Ele teve o filho e tudo, mas a promessa final de ter um povo, ele não viu. Moisés não viveu a promessa final de pisar na terra. Mas ele plantou. Mas ele fez até o fim, ele está aqui. Vai lá, Josué, brilha, sabe? Então eu creio que essa palavra é para trazer temor para a nossa vida, temor e tremor, né? Para a nossa vida, entendendo que nós não vivemos para nós vivemos para manter um legado na terra e levar isso para a próxima geração, até que ele volte. E para que todos possam viver na eternidade. Amém. Muito bom. É exatamente isso. De ter um coração. Acho que Deus, ele derrama o amor dele, de pai, nos nossos corações. Porque você começa, né, a clamar e a ter muita compaixão e querer realmente construir isso, né, para uma nova geração. Tá pronta? Pronta para declarar? Muito obrigada, sabe? Porque ultimamente vou confessar aqui uma fraqueza. Estou me sentindo meia velha. Aí agora você me renovou. Agora então você está chegando no momento top de Aí eu lembro de Abraão, lembro de Sara. Aí não, assim, renovou assim, de ver assim, a importância que é, e assim, até mesmo as nossas experiências, os anos de experiência. A honra da sua idade poder nos dar um amparo para a gente poder continuar isso tudo, para a gente é demais. E a gente está aqui de geração em geração. Isso é muito importante, isso é ser igreja. E a gente está construindo. Antes de você declarar, eu queria declarar esse último versículo, que Davi era um cara que queimava nisso. Então ele fala, uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Sabe por quê? Porque não pode parar. Porque o reino de Deus é eterno. E alguém vai continuar carregando esse fardo, esse cajado e essa oportunidade de levar o tesouro de Deus em nós. Até a próxima geração, até a volta dele, até a eternidade. Tremendo. É tremendo. Obrigado por isso, Gracinha. Muito bom. Vamos lá. Declara para esse povo aí. Vamos fazer esse povo queimar com a gente aqui. Declaração, gente, nós estamos queimando literalmente. Jesus é muito lindo, ele sempre nos surpreende. A gente só precisa ser esse canal, né, para que o Espírito dele flua. Então eu quero declarar. Vamos declarar. Nós declaramos que o reino de Deus é eterno. Amém. Que a partir do momento que nós começamos, que nós aceitamos o Senhor, começamos uma vida onde o Senhor começou a reinar na nossa vida, esse reino está sendo construído cada dia mais. Nós estamos entrando nisso. Eu creio que a eternidade começou já nas nossas vidas. E hoje eu quero renovar a aliança contigo. E eu reafirmo minha aliança de eternidade. Pense nisso com muito temor e tremor. Amém. Porque essa aliança está nos levando a reinar aqui na terra como no céu. Amém. Amém? E nós fechamos isso, algo poderoso realmente, algo marcante, como o Felipe falou aqui. Fechamos de uma forma muito poderosa, ou seja, apenas os 21 dias de declarações, mas que está dando início a um novo tempo de responsabilidades, né? De estarmos mais atentos para conectarmos uma nova geração. Amém? Amém. Pessoal, foi uma honra estar com vocês nesses dias. Foram 21 dias para marcar a gente para a eternidade. Resumindo, né? Foram 21 dias para que o reino de Deus
esteja estabelecido na sua vida e que você tenha um 2023 abençoado e que você viva uma vida sobrenatural e que esse reino comece de dentro para fora e que você leve a palavra de Deus para todas as pessoas e que os sinais, prodígios, maravilhas e milagres acompanhem você como sinal de autoridade que você pertence a esse reino e a esse lugar. Nós somos muito gratos por você estar aqui com a gente e nos acompanhar esses 21 dias. E nós temos certeza que veremos muito fruto na sua vida e na nossa vida. Obrigado por tudo, você é muito querido e você é sempre bem-vindo aqui na nossa família Up House.